Cordeirinhos e cordeirinhas, vamos falar hoje sobre a Vale. Isso aí, a nossa primeira empresa da carteira. A nossa xodó seria ali a primogênita das empresas que vão fazer parte dessa nossa jornada. E antes de tudo, vamos entender o que é que está acontecendo com a Vale, porque os preços estão tão baixos e se realmente isso é um motivo de preocupação ou um motivo de oportunidade. Vou vir aqui para o cantinho. Nossa carteira atualmente ela está negativa, porque compramos a Vale ali a um preço médio de 58,84 e hoje ela está sendo cotada por R$54,85. Já temos ali uma desvalorização na nossa cota. Você já pode arrancar os cabelos, já pode chorar, espernear. Tá tudo acabado. Pode dar brecha aí para o desespero. Não, né? Não faz o menor sentido. Vamos entender a empresa. Essa é a importância de sempre estudarmos os ativos antes da compra, termos convicção e segurança no que estamos fazendo, para que, caso o mercado se comporte dessa maneira, de que maneira, Álvaro? Caso ele fique instável, o preço de bons ativos caia ou suba, você saiba interpretar se aquilo é uma oportunidade ou é um motivo de prudência, ou talvez até representar ali um perigo para o seu patrimônio. Antes de falarmos sobre os principais indicadores, a Vale é uma das maiores empresas do Brasil. Isso aí é um fato, já esteve inclusive no top 1, tá? E hoje ela está um pouco abalada devido ao preço do minério de ferro. Depende de uma série de fatores, como por exemplo a economia chinesa, que não está tendo o crescimento esperado. Então isso fez com que ela descesse um pouquinho no ranking, mas ainda assim é uma empresa que tem um lucro líquido de mais de 25 bilhões. É um grande arredondamento, porque eu arredondei 1,713 bilhões. Isso é um número maior do que muitas empresas lucram no ano, inclusive empresas listadas na bolsa, tá? Então assim, para entendermos a empresa, se você quer investir realmente ali em um ativo, você precisa acompanhar o desempenho daquele ativo. Seria um pouco de ignorância você comprar um ativo e deixar ele lá e só ficar olhando o preço dele. É importante você entender como aquela empresa está atuando. Você realmente tem que ter a mentalidade de um sócio. Se você põe o seu dinheiro, por menor que ele seja, respeite o seu dinheiro. Se você está investindo ali em um ativo, em uma ação, você precisa entender se aquela empresa está alinhada com os seus fundamentos e se ela está mantendo ali um bom trabalho. Caso contrário, não faz sentido isso continuar acontecendo. Então, se pegarmos aqui o relatório da Vale, perceberemos o seguinte: seu desempenho no terceiro trimestre de 2020. Aqui tem um item que eu achei interessante quando fala no progresso da segurança de barragem. A gente sabe que o acidente que ocorreu lá em Brumadinho acabou deixando o mercado um pouco assombrado com a Vale, fazendo com que a empresa perdesse ali um pouco da confiança e também tivesse ali um prejuízo significativo. Então a empresa mostra que as barragens em nível de emergência elas totalizavam 75 em 2020 e agora em 2024 elas já estão em 16 e há uma previsão de apenas 9 em 2025. Então, quanto melhor aí a segurança das suas barragens, mais o investidor sabe que ela não vai primeiro. E vidas não correrão risco, E pensando ali realmente do lado econômico da coisa, investidores não terão ali o que seriam seus lucros pagos como indenização devido a acidentes que possam ser ocasionados por negligência e imprudência nessas barragens. Então, ponto positivo é para a Vale. Nessa parte aqui a gente entende que há um aumento ali da produção de minério, então a empresa está se tornando cada vez mais produtiva, ou seja, se o preço do minério ali subisse um pouquinho, a gente conseguiria ter um lucro maior. E também teve a startup da planta de vagem de gado dentro do orçamento antes do previsto. Isso aqui realmente é um ponto muito importante, porque mostra o cuidado da Vale e sua gestão com seus empreendimentos, porque quando a gente tem ali uma operação que ela atende a questões de preço e prazo, então mostra realmente um comprometimento da empresa e uma transparência na parte do orçamento. Porque muitas vezes o que acontece em obras, empresas, é que as empresas buscam apresentar um orçamento bem baixo para tentar atrair e convencer. Não, com tantos milhões, tantos bilhões eu consigo fazer determinada manobra, determinado investimento, empreendimento. Mas na realidade não é isso que acontece. Então isso acaba gerando um certo desconforto e insegurança. Então se a Vale conseguiu trabalhar dentro desses dois indicadores, isso só mostra ali sua responsabilidade. Nesse ponto aqui da apresentação, esse slide aqui ele mostra um detalhe muito importante e animador, que é a questão do cobre e do níquel terem suas produções aumentadas. Apesar da maioria do faturamento da receita da Vale
Se oriunda do minério de ferro, o cobre e o níquel têm ganhado cada vez mais destaque. Isso faz com que a empresa acabe sendo menos dependente da venda ali de minério de ferro e acabe trabalhando com esses dois itens também de extrema importância, principalmente no meio industrial. No slide 11 apresentado, temos mais segurança porque o acordo definitivamente ele foi assinado, com os valores ali a ser pagos, porque estava uma certa dúvida do investidor, do mercado como um todo. Quanto é que a empresa vai pagar? Quanto é que vai custar essa indenização? Então, fica muito ruim você saber precificar um ativo sem ter certeza de qual será o custo comprometido dele. E agora, pelo menos, existem ali valores, números que são grandes, mas a empresa como foi vista, é uma gigante e consegue aí dar conta disso tranquilamente pela meu mero plebeu, pela minha análise. Desempenho financeiro. Aqui ela fala sobre o EBITDA da Vale. Realmente ali tá um valor bem bom, 3.741. Nessa parte aqui é falado do EBITDA. Vê como a Vale ela surpreende. Apesar dos preços do minério de ferro terem diminuído, a empresa conseguiu trabalhar com EBITDA menor do que o do ano passado. É como se ela dissesse assim, independente do mercado, eu estou me tornando cada vez mais eficiente. Isso é um excelente sinal ali para o investidor. A empresa também ela consegue ter margens maiores porque ela está reduzindo ali os custos da produção de níquel e de cobre. E isso ajuda muito na performance da Vale. E as mensagens dela são mensagens excelentes. E é isso. Vale do Rio Doce. Voltando agora para essa parte aqui, a gente percebe que houve uma desvalorização no preço do ativo de 23%. Só que ela apresenta um PL ali bem interessante e um PVP também muito bom. Esse dividend yield é um valor ali bem ok, inclusive paga mais até do que alguns fundos imobiliários. Para quem pensa ali nessa parte, não, vou investir só em fundo porque eu tenho uma receita ali. Não vai ser mensal, obviamente, porque a Vale não trabalha com distribuição de lucro, dividendos ali mensalmente, mas se a gente analisar ali, pegar o ano, a gente consegue ter um valor legal. E o preço só cai. A gente percebe aqui que houve máximas. Eu gosto do Investidor 10, eu achei ele um dos sites mais completos para fazer análise, mas aqui ele está um pouquinho bugado porque a Vale já alcançou o máximo acima dos R$110. Seguindo aqui o entendimento. Tá? Primeiro, o preço da Vale ele depende muito do preço do minério de ferro, já que ele é sua maior atividade ali econômica, é o que gera mais receita para a empresa. Se pegarmos aqui um comparativo, a gente percebe aqui primeiro o gráfico do valor do minério de ferro e também o valor das ações da Vale. Eu alinhei aqui as datas para que você possa entender melhor e perceber essa comparação. Quando o minério de ferro aqui está em valores altos, atingiu ali seu máximo em abril de 2021, o preço das ações também subiu. Quando o valor do minério desce, isso por quê? Se a empresa ela consegue ali extrair, produzir 100 toneladas de minério de ferro, e esse minério de ferro está vendido a R$10 a tonelada. O minério de ferro passa a ser vendido por 20, então eu consigo ter um aumento ali do meu lucro, mas eu estou produzindo brutalmente ali a mesma quantidade. Então, quando o preço do minério sobe, o mercado já entende que a empresa vai conseguir lucrar mais e também o valor das ações acaba sendo precificado conforme esse lucro. O lucro é o precificador nato de todos os ativos. Às vezes há um pouco ali de medo, de ignorância que fazem os preços ficarem um pouquinho loucos e inconsistentes, mas no fim das contas o lucro sempre vai ser ali soberano. Aí você me pergunta, então por que o preço do minério de ferro está tão baixo? O que é que está acontecendo para que isso aconteça? O que levou a essa situação? Já que isso é o que está interferindo, entre aspas, no preço do ativo da Vale. Então, para isso eu lhe convido para entender melhor a situação da China, que é a principal compradora dessa matéria-prima. Como é percebido, a economia chinesa ela está em crise, principalmente devido ao mercado imobiliário. Se pararmos para analisar aqui no Investidor 10, a Vale ela possui sua maior receita em porcentagem aqui da China, que inclusive ultrapassa metade de toda a receita da empresa. E atualmente a China passa por várias crises e dificuldades, principalmente devido ali ao mercado imobiliário. E também ainda há resquícios da pandemia que ocorreu em 2020 do coronavírus. A China ainda está buscando restabelecer-se por completo, mas a crise imobiliária foi o que mais afetou ali a China
Então ela deu uma segurada nos seus gastos e seus investimentos ali na parte de fabricação de aço. Então dessa maneira, a demanda por aço, por minério de ferro, ela acaba diminuindo. Consequentemente, o preço daquele ativo também diminui. Então ele pode diminuir até zero, vai zerar, o preço da ação também vai desaparecer, a Vale vai falir, vai quebrar. Não, porque o minério de ferro ele é definitivamente um dos materiais mais importantes para o desenvolvimento da sociedade e também para a industrialização. Só que ainda existe um outro fator que impede que esses valores eles caiam indefinitivamente, que é o preço de extração, de produção do minério de ferro. Existe um valor ali de custo mínimo para você conseguir extrair uma tonelada de minério. E grandes empresas como a Vale são eficientes nessa extração. Só que algumas empresas, principalmente as menores, pequenos produtores, eles não conseguem ter uma eficiência tão grande. Então a margem deles é ainda menor e o preço de extração deles é maior. Quando os valores de minério de ferro eles baixam além desse preço, torna-se inviável para o pequeno produtor estar produzindo. Então ele para a sua produção, consequentemente a demanda diminui e o preço volta a subir. E fica nisso até realmente ali se estabilizar. Só que o que é que acontece? Não é que a China ela esteja passando por a maior crise do universo, como se sua economia estivesse decaindo, como se o país estivesse entrando em colapso. Pelo contrário, o que acontece é que o crescimento da China está em um ritmo menor do que o esperado e está desacelerado. Então, enquanto antes ela crescia a 8, 9, 10, 15%, agora está crescendo a 6, 7%. Eu vou trazer aqui os números melhores, mas a perspectiva é justamente essa, é um crescimento menor que causa esse receio e essa espera no mercado por situações mais favoráveis. Segundo o CNN, a segunda maior economia do mundo, que é a chinesa, não é um país qualquer, é a segunda maior economia do mundo, cresceu 4,6% entre julho e setembro. Então ela continua ali crescendo, mas não em valores esperados. Perceba, no conjunto do ano, a economia chinesa registrou uma expansão de 5,2%. Então é uma economia que continua expandindo. E assim, a Vale está numa cotação hoje muito boa, muito atrativa realmente. Atrativa que eu chamo porque para mim é um preço bom, mas eu lhe mostrei agora que esse valor é resultado principalmente ali do risco que ela enfrenta por ser o maior cliente estar numa situação de vulnerabilidade. Dito isto, esse valor ali vai ser subjetivo a depender da sua estratégia. Para o curto prazo, realmente a Vale não faz sentido. Se você quer comprar Vale hoje, para ano que vem você vender e operar um lucro, eu tenho quase certeza que você vai perder dinheiro. Até porque, por se tratar de uma empresa, de um mercado cíclico, então a gente está passando ali pelo momento de baixa. Essa commodity que é o minério, ela não vai subir ali do dia para a noite. Ela precisa de uma série de fatores para ir alavancando e ganhando força. E realmente ali a empresa conseguindo lucrar mais e consequentemente o preço do seu ativo valorizar. Mas entendendo ali a robustez da empresa, seus indicadores fundamentalistas. Temos aqui o preço sobre o lucro, que nada mais é do que quanto você está disposto a pagar pelo valor ali do lucro daquela empresa anual. Exemplo, se a empresa lucra 1 milhão no ano e eu tenho um PL de 10, então quer dizer que em 10 anos eu já obtive o lucro do valor que eu paguei naquela empresa naquele momento. A Vale, ela está sendo negociada a um PL de 5,16, então em 5,16 anos eu já vou obter de lucro o valor que eu investi. Isso para o mundo dos investimentos é considerado um prazo curto. Então você percebe que realmente esse indicador mostra que o valor dela está um valor ali interessante. Se analisarmos ele isoladamente, vai ter todo um conjunto para poder termos uma análise melhor. E assim, quando se trata de um PL abaixo de 15 já é um PL atrativo. Vai depender muito ali do ramo da empresa. Geralmente empresas de tecnologia costumam ter um PL um pouco maior, porque são empresas que têm uma perspectiva de crescimento mais alta. Então com isso o mercado também faz essa precificação. Algumas empresas de varejo também têm um PL ali bem mais alto, alguns bancos, principalmente startups. Só que é interessante você analisar bem para ver se realmente
é válido, é só uma euforia do mercado, mas o PL da Vale está bem atrativo. Partindo agora para o P sobre VP, esse indicador ele mede quanto você está disposto a pagar para cada R$ 1 de patrimônio da empresa. Então, se a Vale tem R$ 1 milhão de patrimônio, você está pagando ali 1.190.000 naquela empresa. Só que você tem que entender que o patrimônio da Vale ele foi comprado, houve a questão da logística, houve a questão de toda ali a construção, porque às vezes você gasta 100 milhões para construir um prédio, mas houve todo um trabalho, toda uma logística, aquele prédio já está em funcionamento, já está alugado, ou já foi vendido, já está em operação. Então tudo isso meio que entra na conta. Existe já ali a imagem, o marketing, todos os contatos, o network. Então é um PVP bem interessante, bem atrativo também. Para uma empresa como a Vale, eu não considero um PVP elevado. Eu mero plebeu. E assim, as margens da Vale são muito boas. Ela realmente ali se posiciona como uma das empresas mais eficientes quando se trata da extração ali de minério. E aí sua margem líquida acima ali de 22%, que é uma margem bem excelente. Você consegue ali realmente respirar um pouquinho, porque sabe que a empresa não está tão apertada. Então, caso haja ali eventuais problemas ou a empresa queira investir um pouco mais, você percebe que o PL e a margem líquida ela permitem um pouco isso. E a empresa basicamente ali ela não tem dívida. Um EV sobre um EBITDA de 3,46. Se pegarmos aqui, a dívida líquida sobre o EBITDA é irrisória, um 0,60. Então assim, o lucro da empresa está bem ajustado ali com a dívida dela. E perceba que basicamente a empresa não tem alavancagem. Todos os indicadores aqui sobre o controle. E quando vamos analisar aqui a questão dos dividendos, ele está um dividendo bem atrativo para uma empresa. Tá? E para uma empresa já consolidada, uma empresa forte, uma das maiores empresas. Aquela empresa que você investe com segurança. Quando falamos aqui do lucro da empresa, temos duas ovelhas negras aqui na família. Que se trata justamente ali de um lucro líquido negativo em 2019 e em 2015. Isso afasta alguns investidores porque eles têm esse receio de que a empresa volte a dar ali um prejuízo. Só que esse lucro líquido para uma empresa como a Vale merece um olhar especial devido ao lucro como um todo da empresa, que eu vou mostrar no gráfico logo depois. Mas perceba que nos últimos 5 anos a empresa conseguiu ali ter um lucro líquido positivo. Se pararmos para comparar ali a Vale com outros índices, ela fica atrás apenas do IVVB11, que replica ali o SP500, o IVV, e basicamente por conta da alta ali do dólar. O dólar está sendo um dos principais fatores que tem aumentado ali o preço dos ativos americanos, bem como as eleições que elegeram ali Donald Trump e acabaram fazendo com que o mercado precificasse melhor as empresas, justamente visando uma perspectiva de desenvolvimento no país. O valor de mercado da Vale é de apenas 248,96 bilhões de reais e ela possui um patrimônio líquido de 208 bilhões. Então realmente ali é uma empresa muito boa e possui tag along de 100%. Ou seja, se a empresa for vendida, o acionista vai receber ali 100% do seu valor. Aqui a sua operação, China dando show aí na necessidade. O Brasil, caso aconteça dele se tornar um país mais industrializado e nós consigamos usar esse minério de ferro para produzir ali aço, então nós viraremos nossos principais clientes. O sonho, a utopia seria essa, e também não ficaríamos refém ali de mercados exteriores para lucrar. O minério de ferro ainda representa mais de 80% de todo o negócio ali da Vale. Ou seja, tem um peso muito grande. Esses 16% representam justamente ali o cobre, níquel e outros metais. E os lucros da empresa são positivos há mais de 10 anos. O lucro líquido não é, mas a receita líquida sim. Às vezes a empresa teve ali uma receita positiva, mas fez um investimento ou teve um pagamento ali de juros, teve um balanço no final das contas negativo no ano. Então, existem aí alguns diversos fatores para isso, mas por que eu falei que uma empresa como a Vale,
a questão do lucro líquido ser negativo é um fator que você deve olhar ali com atenção, porque apesar disso, a empresa apresenta uma receita líquida ali crescente e gigante, tá? Só nos últimos 12 meses, seu lucro líquido foi de 48,29 bilhões de reais. A cotação ela geralmente caminha ali pareada com o lucro e atualmente ela está abaixo ali do lucro líquido. Esse indicador ele realmente é um dos que eu menos dou atenção, porque ele é mais para mostrar uma tendência. Os números realmente acabam sendo mais convincentes para mim. E aqui os resultados da Vale. Nos últimos 12 meses, ela tem realmente um custo muito alto. Teve um lucro ali de 48,29 bilhões de reais. E aqui o patrimônio da Vale. É onde eu toco novamente na mesma tecla. O lucro líquido, ele até pode ser ignorado em algumas situações. E essa daqui é uma delas porque a receita líquida ela foi crescente. E o patrimônio da empresa ele cresce desde 2016. Então são 8 anos com crescimento de patrimônio consecutivo, tá? E não é patrimônio de 100 mil, 200 mil. Vou falar ali na casa de sair dos 133 bilhões para 216 bilhões. É muita grana, muita grana. Então você percebe que a empresa ela realmente já é gigante e está cada vez mais conseguindo ganhar destaque, conseguindo crescer, conseguir evoluir. Não é aquela gigante estagnada. Dito isso, a Vale é uma excelente escolha. Minha nota para ela continua sendo 10. Dito isso, eu não vejo por que me esconder ou esquivar da Vale. Pelo contrário, ela é uma excelente empresa, uma das melhores que temos atualmente negociadas na B3. E minha nota para ela continua sendo 10. Essa é a padrão aqui do Investidor 10 da plataforma. Mas realmente ela é uma empresa que eu acredito muito, principalmente para o longo prazo. Assim que você montar essa carteira aqui junto comigo, trabalharemos apenas no rebalanceamento da mesma. A Vale, além de ser uma empresa gigante, é uma empresa que possui boa eficiência, margens muito boas, lucros absurdos e que podem ter esses lucros aumentados ainda mais com o aumento ali dos preços dos minérios, ou então com o aumento ali da sua extração de cobre e de níquel. Então veja, no cenário atual, a Vale já é uma excelente oportunidade, uma excelente empresa. E se houver essa melhora ali no mercado e nos seus lucros, a empresa passará a ter um valor de mercado ainda maior, entregando mais. Então se você realmente entende a empresa e acredita nela, eu não enxergo uma hora melhor para você aportar ou aumentar a sua posição do que agora. Isso se você realmente ali não for precisar desse dinheiro na semana que vem, nem mês que vem, como eu já citei, e sim pensando ali no longo prazo. Bom, dito isso, aguardemos então novas atualizações. Vamos ver qual vai ser a próxima ação a ser inserida nessa carteira. Seguiremos aqui para a nossa meta de seus 25%. Atualmente, nossa carteira está com 100% em ações, que é a da Vale. Vou postar mais uma empresa, tá? Vou adicionar aqui mais uma ação. Depois vou adicionar um fundo imobiliário. E também, posteriormente, acredito que eu vou ali para um ETF. Para termos então essa dinâmica. E dessa maneira, aos poucos, vamos montando nossa carteira rumo à nossa meta, que é de R$1 milhão. Cheiro no coração, cordeirinhos e cordeirinhas. E até o próximo vídeo.